e diz que o que acontece é que um amigo dele pediu a ele um favor muito especial para eles e a Mercedes fica encucada e pergunta: um amigo? O Alessandro diz que sim, que ele se chama Pedro Samaniego e que com certeza ela lembra dele, porque é claro que ela lembra que eles foram presos juntos depois de armar um escândalo em um estabelecimento. A Mercedes fica fazendo caras e bocas ali e o Alessandro fala que por coincidência o Pedro é o pai da garota que atropelou o Gabriel. Tudo começa quando o Alessandro vem descendo a escada logo depois de sair do quarto que estava com sua amada dando uns tequinhos e o Ezequiel lhe vê, ele dá bom dia e ele retribui e pergunta onde que está a mãe dele. O Ezequiel responde que a Vitória está tomando o café da manhã e pergunta se ele, o Alessandro, quer que prepare alguma coisa em especial para ele e o Alessandro responde que não, obrigado, porque ele só vai tomar um café. O Ezequiel diz que tudo bem e o Alessandro se desloca até onde está a mãe dele e no caminho ele se encontra com a Felipa e a Felipa diz que não vai dar muita atenção a ele porque já está na hora de dar comida ao fofo. O Alessandro sorri e diz para que ela fique à vontade e sai. E se encontra com a mãe, lhe dá bom dia e diz que ainda continua com a esperança que ela tenha mudado de opinião para que assim ele possa dizer tudo aos advogados. A Vitória diz que sente muito ter que decepcionar ele, mas que continua na mesma e depois a Vitória fala que é muito bom que ele esteja ali porque ela tem uma coisa para perguntar a ele e o Alessandro diz que ela pode perguntar o que ela quiser. A Vitória fala que é pessoal, mas que ele tem que compreender ela depois que tudo o que aconteceu, até certo ponto é normal que ela se sinta um pouco inquieta. Na verdade, pessoal, a Vitória está colocando na cabeça aquela história que o Bruno levantou, que o filho da Maria José pode não ser do Alessandro e que poderia ser de qualquer pessoa, inclusive do Bruno, e é aí onde a Vitória pergunta ao Alessandro como que ele pode estar tão certo que o filho que a Maria José está esperando é dele. O Alessandro fala que foi porque ela, a Maria José mesmo, quem disse isso a ele e que ele não quer mais duvidar dela. A Vitória diz que sim, que compreende o que ele quer dizer, mas que ele não pode acreditar às cegas assim e com um pouco de vergonha ela, a Vitória, diz que pelo menos se eles tivessem a prova da virgindade dela, é aí onde o Alessandro sobe o tom com toda a razão e diz que ela agora não venha dizer que o Bruno veio ali meter na cabeça dela que ele, o Bruno, é o pai dessa criança e diz que se ele fez isso foi para colocar dúvidas nela e ele pode garantir isso. A Vitória responde que não, que o Bruno não disse nada disso a ela, mas vocês sabem muito bem que o Bruno disse isso sim assim que a Maria chegou do hospital e é por isso que o Alessandro sofre tanto. Ele vive rodeado de pessoas que mentem para ele o tempo todo. Só que o Alessandro é muito besta, ele poderia dar voado logo dessa casa com sua amada, levando em conta o tanto de dinheiro que ele tem, só que não, ele fica ali se fazendo de forte e prejudicando ainda mais o seu relacionamento. Logo depois das palavras da sua mãe, o Alessandro fala que entende as dúvidas dela, porque até um determinado ponto ele também teve, mas pede que por favor que ela também entenda que ele quer acreditar nela, na Maria José, e que agradecia demais se ela apoiasse ele nisso, pelo menos ao que se diz respeito ao filho dele. A Vitória diz que é claro que sim, e o Alessandro se levanta e diz que quer muito que ela saiba de uma coisa, que haja o que houver, ele nunca mais vai se separar da Maria José, mesmo que certas pessoas queiram isso. A Vitória pergunta se quando ele diz certas pessoas, se ele está se referindo ao Bruno, e o Alessandro não responde nada, dá um tequinho nela e vai embora. Quando o Alessandro sai, a Felipa vem com o telefone para a Vitória e diz que quem está ligando ali é o Fernando e a Vitória diz que não quer atender e a Felipa pede para que ela atenda porque não gosta de ficar ali dizendo mentiras.
A Vitória responde que não, que com certeza nunca, mas isso em forma de deboche, e a Felipa fala que só às vezes, mas bem pequenas. Então a Vitória diz que ela diga só mais essa daí. Só que a Felipa lasca tudo e diz ao Fernando que a Vitória mandou dizer que ela não está, mas que ela está sim logo ali do lado dela, e deixa a Vitória agoniada. E o Fernando fala que tudo bem, porque já está bem claro que ela, a Vitória, não quer falar com ele. A Felipa diz que na verdade não sabe dizer se é isso ou não, e o Fernando diz que então ela diga à Vitória que eles terão que se falar sobre o projeto da zona arqueológica, porque essa semana eles terão que ir lá com alguns funcionários, mas que se ela não quer isso, não interessa a ela, que tudo bem, ele irá sozinho. Diz obrigado e desliga o telefone. Felipa, por sua vez, lhe dá tchau, depois solta o pau de sebo na Vitória e diz que não acha nada bom que ela fique ali com essa criancice, e a Vitória responde que não é criancice e que o problema é que ela não quer mais voltar a ver o Fernando, e declara que isso não é bom nem para ela, nem tampouco para mim. Vai embora e deixa a Felipa lá chupando o dedo. Já o Alessandro, ele chega na casa da Mercedes, ela recebe ele, pede para que ele entre, por favor, e diz que até já acendeu uma vela no altar dela para ele, em forma de agradecimento, e depois ela diz que acabou de preparar uns ovos com presunto para o irmão dela e pergunta se ele vai querer. O Alessandro diz que não, que obrigado, e pergunta como que ele e o Gabriel está, e o Gabriel diz que está muito melhor e que tudo isso graças a ele, que não tem como pagar toda essa ajuda que ele deu a ele. A Mercedes pede para que ele se sente, então o Alessandro se senta e agradece, e a Mercedes diz que o irmão dela tem toda a razão e que eles estão em dívida com ele. O Alessandro diz que não, que é o contrário, que vai explicar o motivo da visita dele ali, e diz que o que acontece é que um amigo dele pediu a ele um favor muito especial para eles, e a Mercedes fica encucada e pergunta: um amigo? O Alessandro diz que sim, que ele se chama Pedro Samaniego e que com certeza ela lembra dele, porque é claro que ela lembra que eles foram presos juntos depois de armar um escândalo em um estabelecimento. A Mercedes fica fazendo caras e bocas ali, e o Alessandro fala que por coincidência o Pedro é o pai da garota que atropelou o Gabriel. E depois que todos ficam um tempo em silêncio, o Alessandro diz que certamente ela já sabia disso, e a Mercedes fica toda destrenada, diz que não se lembra desse senhor, e vai ver que não reparou nisso, e que também não lembra desse senhor lá da boate não, e fica toda hora querendo inventar um monte de coisa ali, e diz que vai ver, ela deve ter conhecido ele lá na delegacia quando eles fizeram a denúncia. O Alessandro fica zoiudo ali com essa conversa de Trancoso, e a Mercedes pede para que o Gabriel confirme o que ela diz, e ele fala que na verdade não se lembra. O Alessandro pergunta se realmente ela não conhece o Pedro Samaniego, e a Mercedes fala que na boate conhece muita gente, e diz que não, que na verdade não se recorda dele, e pergunta ao Alessandro se esse senhor, o Pedro, ele mora por ali. O Alessandro fala que ele morou um tempo, mas que depois voltou para o interior, e depois ele pergunta se ela, a Mercedes, está trabalhando no momento. Ela responde que não, que faz tempo que perdeu e que desde então ela está procurando, mas que na verdade a vida está difícil e que ela não consegue encontrar nada. O Alessandro pergunta se ela tem uma caneta para lhe emprestar, e ela diz que sim e vai buscar, e o Alessandro fala que vai notar o número da casa dele e o seu telefone para que, se ela quiser, ela vá lá e procure o Ezequiel, e que ele vai determinar para ela um trabalho e qual salário ela vai receber caso ela se interesse. A Mercedes fica toda feliz e diz que é claro, só que o Gabriel fica desesperado porque sabe que coisa boa não é.